sou o professor Rafael Bassi, de História aqui do Unificado Z, e eu vim aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho mais sobre a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem. Essa prova, especificamente no componente curricular História, tem algumas características bem interessantes, como por exemplo, a avaliação que os alunos conseguem fazer das transformações sociais ao longo do tempo, a forma em que algumas instituições estão estabelecidas, a análise e a discussão sobre essas transformações, sobre essas instituições, tanto na história quanto na nossa sociedade atual. Então a prova quer do aluno que ele utilize todo aquele conteúdo que ele vai aprendendo ao longo da sua formação para ver se ele tem a capacidade de interpretar, de analisar, de compreender as transformações ao longo do tempo. Para ficar mais fácil, vamos dar uma olhada em uma questão. Essa questão do Enem de 2014 traz para a gente um texto do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que vai tratar de um momento muito específico da nossa economia, que está relacionado com aquele final da República do Café com Leite e o início da Era Vargas e de todo o problema causado pela crise de 29. Ao lermos este texto, a gente consegue ver que ele está trabalhando com os problemas gerados para a economia brasileira a partir da crise mundial de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, esse texto está demonstrando que esta crise que afetou o mundo inteiro afetou o Brasil na sua principal produção, no seu principal produto da época, que era o café. Com isso, o que eles estão pedindo na questão é, a partir da análise deste texto, qual foi a resposta que o Estado brasileiro deu a esta conjuntura econômica que está mencionada, que é justamente a questão da crise de 29, e qual foi a política que o Estado, já na Era Vargas, teve de adotar para sanar os problemas econômicos do Brasil. Bom, pessoal, então para analisar essa questão, a gente vai se utilizar da competência de número 3, que é a compreensão, é o ato de compreender a produção e o papel das instituições as mais variadas ao longo da história. No nosso caso, as instituições que estão relacionadas com as questões econômicas. E vamos usar a habilidade de número 15, que é a avaliação crítica desses conflitos, também os mais variados, conflitos sociais, ambientais, ou no nosso caso, um conflito econômico, ao longo da história. Nós iremos utilizar como objeto de conhecimento, que é aquilo que nós usualmente chamamos de matéria, a resposta do governo do Getúlio Vargas à crise econômica, que é justamente a ideia que ele tem de formular uma indústria de base. Então, o governo do Vargas, para resolver os problemas econômicos, tentou colocar um projeto de industrialização do país, tirando o país daquela dependência que ele tinha em relação à produção agrícola frente a este problema mundial que era a crise de 29. Como o Brasil estava em crise devido à queda da compra do café, o Getúlio Vargas começa então com um projeto de industrializar o país para sanar os problemas econômicos, que é justamente a resposta que o Enem queria de vocês. Vamos dar uma olhada em mais uma questão? Essa questão é uma questão que traz um poema de um poeta francês do final da Idade Média, da Baixa Idade Média. E ela traz referência às imagens que estavam nos templos católicos, nas igrejas medievais. Então, é uma fonte documental, é uma fonte histórica, é um documento de época que o Enem pede para que a gente analise este documento. Para analisar estes versos do final da Idade Média, nós vamos utilizar a competência de número 1, que é compreender os elementos culturais que formam, que constituem as identidades de determinada região, de determinado povo, e a habilidade de número 1, que é a interpretação histórica sobre documentos do passado que nos ajudam a compreender a formação de uma cultura. O nosso objeto de conhecimento, a matéria que nós vamos utilizar para responder a essa questão, é a Idade Média e é principalmente aquela formação de uma sociedade baseada pelos preceitos religiosos. A instituição da Igreja tinha um amplo domínio sobre essa sociedade
e as suas ideias, aquilo que eles defendiam, era passado para toda essa população que tinha a sua vida em sociedade muito determinada pela questão religiosa, que é justamente isso que a prova está pedindo. Qual era a função destes versos dentro deste contexto? E a resposta é justamente a função de educar esses fiéis, a função de passar algumas ideias para esses fiéis. Era isso que a questão pedia da gente. Espero que tenha sido proveitoso essa nossa conversa, tenha sido proveitosa sobre o Enem, sobre as questões da prova de Ciências Humanas. Nos vemos numa próxima. Tchau!